6 fases que você irá passar antes de ser honrada, ou 6 passos que você deve ultrapassar para ser honrada. Olá, eu me chamo Mari Garcia e se você está chegando agora por aqui, se inscreva no canal, ativa o sininho para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Este canal está com um formato novo, onde eu estou trazendo devocionais, pregações, palavras enriquecedoras para que você, principalmente que é mulher, esteja com as suas lamparinas acesas. Além disso, eu tenho meu segundo canal que se chama Bíblia Falada com Mari Garcia. E lá você vai escutar as escrituras sagradas através da minha voz. E desta forma você vai consolidar o seu espírito ouvindo a palavra de Deus. Eu também quero fazer um convite a todas as mulheres que estão aqui comigo no canal, para que você esteja participando presencialmente do grupo Lamparinas Acesas, que acontece toda sexta-feira, às 18h30, aqui no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Se você tiver interesse, mulher aí que me acompanha, é só você me procurar lá no Instagram, me escreve lá e eu vou responder para você no pessoal, ok? Te dando as informações que você precisa para estar conosco, vai ser muito bom. Então, hoje nós estamos aqui para trazer um tema onde muitos me perguntam como podemos ser honrados, como chegar a esta fase da honra. Tem pessoas que gastam a sua vida toda querendo ser honrados, necessitando de sentir-se honrado, seja por pessoas, seja no seu trabalho, seja pela aqueles que estão mais perto deles. E nós precisamos entender aí qual a motivação, primeiro, que você deseja essa honra. Em primeiro lugar, o significado de honra é: honrar alguém é reconhecer o seu valor e a sua dignidade. Muitos de nós estamos sedentos por sermos honrados, não é mesmo? E não há problema algum em você sentir essa necessidade de ser honrado, o Senhor não acha isso ruim. Enquanto o problema é que você desejar a honra apenas dos homens, enquanto que quem deve dar a verdadeira honra é o nosso Deus. E naturalmente, quando Deus nos honra, quando chega o tempo da honra de Deus, é natural que o homem vá honrar aquilo que Deus honrou, porque aquilo que o Senhor coloca, a porta que o Senhor abre, ninguém fecha, aquilo que o Senhor coloca, ninguém tira. Então, quando nós estamos pela força de Deus, não tem nenhum inimigo que possa nos tirar daquele lugar, o lugar de honra que o Senhor nos colocou. Mas como chegamos neste lugar? Uma coisa importante é: quem honra a Deus receberá honra dele. 1 Samuel 2, versículo 30 diz: portanto, assim declara o Senhor, Deus de Israel: prometi que membro de sua família da tribo de Levi sempre seriam meus sacerdotes. Agora, porém, declara o Senhor: isso não acontecerá. Honrarei aqueles que me honram e desprezarei aqueles que me desprezam. O Senhor está aqui dando aqui um sinal para nós. Se você desprezar o Senhor, você vai ser desprezado. Se você honrá-lo, você vai chegar a sua hora e você vai ser honrado. 2 Tessalonicenses 1, versículo 11 diz: assim continuamos a orar por vocês, pedindo ao nosso Deus que os capacite a ter uma vida digna de seu chamado e lhes dê poder para realizar as coisas boas que a fé os motivar a fazer. Então o nome do nosso Senhor Jesus será honrado em vocês e vocês serão honrados com ele. Olha que interessante, aqui fica claro que quando nós carregamos o nome de Jesus, o nome de Jesus é honrado através da nossa vida santa, através da nossa vida separada para ele. Então, quando Jesus é honrado através das nossas atitudes, das nossas ações, do nosso fruto, naturalmente, nós somos honrados, nós somos honradas com ele. Amém? Então, não se trata de fazer coisas esperando o reconhecimento dos outros. Você deseja o reconhecimento de Deus. É claro que é natural, a natureza humana, desejar elogios. E até porque se você tem os 5 vasos do amor e o seu primeiro é elogios, palavras de afeto, palavras de incentivo, você é aquela pessoa que se sente até amada quando recebe elogios, quando recebe um reconhecimento. Óbvio que todo ser humano precisa de reconhecimento, mas que a nossa principal motivação seja o reconhecimento de Deus. Eu estou agradando a Deus? Então aqui eu separei 6 passos para que você esteja chegando no lugar da honra. Vamos lá. Em primeiro lugar, ser fiel no pouco. Seja fiel no pouco. E junto barra, seja paciente. Ok? O ser fiel no pouco, ele anda com a paciência. Nós devemos fazer tudo com a motivação de agradar a Deus. Então, tudo aqui é o nosso cotidiano. É o que você faz aí no seu dia a dia. Não importa a quantidade de tarefas que você tem, importa como você as realiza. Porque se você as realiza para você mesmo e realiza com excelência, você de repente já pode ganhar uma tarefa de outra pessoa, e você já pode começar a ganhar um pouco mais com as tarefas que outra pessoa vai te dar. E assim vai crescendo, crescendo, crescendo as suas tarefas. Davi foi ungido muitos anos antes de começar o seu ministério. Mas nem por isso ele perdeu a paciência, nem por isso ele não continuou sendo fiel no pouco. Pelo contrário, ele matou urso, matou leão. Ele ali, naquele lugar onde ele estava, no pouco, ele já estava fazendo e sendo treinado para chegar como rei.
E aí quando ele é ungido, ele passa um tempão sem exercer o ministério dele de rei, mas ele entendia que ele precisava continuar sendo aquilo que ele já era na sua essência, né. Ele só se esforçava cada vez mais para dar o seu melhor. Então, começa na nossa casa, começa dentro de nós, né. O próprio João Batista, ele passou a maior parte da sua vida no deserto. Então o seu ministério ele durou apenas 6 meses, mas o próprio Jesus o honra, o próprio Jesus libera uma palavra de honra para João Batista. Lá em Mateus 11:11 ele diz: "Em verdade vos digo, dos nascidos de mulher, ninguém é maior que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele." Então João Batista é considerado, ah, um grande homem de Deus pelo próprio Jesus. Então, aqui fica uma característica para nós, né? Ser fiel no pouco, seja paciente neste processo que você está atravessando. Em segundo lugar, seja humilde. Cuidado com a autopromoção. Se Deus não te colocou neste lugar que você tanto anseia, não se desespere. Espere o tempo de Deus. Não adianta você ir pela sua força, pelo seu braço, porque tudo aquilo que é pelo nosso braço despedaça com facilidade, sai com facilidade, mas aquilo que Deus coloca permanece. É Deus quem nos promove. Lucas 14:7 diz: Quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus lhes contou esta parábola. Quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Se for assim, aquele que convidou os dois virá e dirá: dê o lugar a este. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Quando, porém, você for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que, quando vier aquele que o convidou, diga: amigo, passe para um lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados, pois todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Então aqui fica a segunda característica, o segundo passo que você deve trilhar para chegar à honra. Seja humilde, não se exalte, deixa que outros te exaltem por aquilo que você tem sido na sua essência, nos lugares que você está. Em terceiro lugar, mantenha o domínio próprio. Sim, a sua carne ainda fala mais alto que o espírito? Você já converteu a sua alma? Você sabe que quando nos convertemos, apenas o espírito é convertido. A sua alma, os seus sentimentos, as suas vontades, tudo aquilo que você fazia, não é convertido. Como está o seu domínio próprio quanto àquilo que você realizava antes no velho homem? Você precisa deixar para trás. Você tem renunciado mesas, como o próprio profeta Daniel, que se foi colocado em frente a uma grande mesa cheia de guloseimas e comidas maravilhosas, mas por questão de honrar a Deus, ele renunciou aquilo que parecia ser bom aos seus olhos? Você tem resistido às tentações como o próprio José, quando a esposa de Potifar se colocou à frente dele, seduzindo ele, ele disse: não, 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 eu não vou trair o Potifar, eu não vou traí-lo. E ele manteve ali a sua essência de homem de Deus, homem fiel a Deus. Ele manteve o domínio próprio. Resista às tentações que o diabo coloca à sua frente, né? Resista e ele fugirá de vós. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Em quarto lugar, e essa eu diria que é a mais difícil de todas, é onde muitos de nós vão ficar. Se alegre com a conquista do próximo. Talvez você esteja junto com outras pessoas que estejam orando pela mesma causa e de repente acontece com o outro. Vamos lá um exemplo, alguém que engravidou e você ainda não, alguém que casou e você ainda não, alguém que conquistou um trabalho para ganhar muito dinheiro e você está muito mais tempo que aquela pessoa orando e batalhando e não conseguiu. Eu teria inúmeros casos aqui. Isso acontece com muita frequência, de nós estarmos próximos de pessoas que deram certo, dão certo em lugares que a gente gostaria de dar certo. E a questão é, este é o maior teste para saber se você está preparado, preparada para ser honrada. Você precisa, neste momento, matar a sua alma, matar os seus sentimentos de inveja e decidir: eu vou me alegrar com a conquista de todos aqueles que estão ao meu redor. Faça esse exercício. Romanos 12:15. Alegrem-se com os que se alegram, e chorem com os que choram. Vivam em harmonia uns com os outros, não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condição humilde, e não pensem que sabem tudo. Essa é a etapa que muitos podem ser reprovados. Os invejosos, aqueles que só desejam o do outro, só desejam do outro. Quando o outro conquista, você só fala mal, fala pelas costas, tá sempre mal-humorado, sempre reclamando. Oh, por que que não foi comigo? Por que que deu a honra para ele e não deu para mim? Não. Se alegre com a honra do outro primeiro.
para que quando chegar a sua vez, você realmente esteja no tempo certo do processo. Às vezes, Deus permite você até estar perto de pessoas que estão vencendo ali, justamente para modificar isso na sua alma. E você entender que você está em outra fase do processo. Não adianta comparar-nos um com os outros. A nossa identidade é em Cristo, mas cada um está numa etapa do processo. Então, respeite a sua etapa, respeite os passos que você ainda precisa ultrapassar. Amém? Gálatas 5:26. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Em quinto lugar, seja submissa. Em primeiro, à vontade de Deus. As mulheres devem ser submissas aos seus maridos, mas em qualquer situação, submissas a Deus. Se o seu marido não é submisso a Deus, você precisa orar pelo seu marido, ter sabedoria para que ele esteja se colocando em submissão a Deus. Mas se o que ele faz é totalmente contrário à vontade de Deus, você precisa estar debaixo da submissão de Deus e clamar pelo seu marido. Amém? Precisamos entender que quando somos submissos, olhamos para o outro que está numa hierarquia acima de nós e respeitamos, precisa haver respeito a hierarquias, e não falar mal e não puxar tapete. Quem não senta para aprender, nunca poderá ensinar. Atos 5:29, Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Tiago 4, versículo 7, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Hebreus 13:17, obedeçam aos seus líderes e submetam à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhe para que o trabalho deles seja uma alegria, não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Então, a unção que respeitamos, de alguma forma, ela vem sobre nós. Ela cai sobre nós. Então, respeite, seja submisso a Deus e àqueles que estão acima de você. Amém? E em sexto e último lugar, honre aos outros e faça a sua parte. Então você quer ter uma vida honrada, mas você não sabe honrar. Você quer chegar naquele lugar, mas as pessoas que estão naquele lugar você não sabe como honrá-las. Você não enxerga no outro o que precisa ser honrado. Você está sempre se intitulando como mais do que ele. Não, não faça isso. Tome muito cuidado. Então, a honra é algo para ser conquistado. É interessante que antigamente o salário era chamado de honorários, em alguns lugares ainda é. E honorários vem de honra. A pessoa ela merece ser honrada pelo que ela faz, pelo que ela é, pela sua essência. E se você continua fazendo estudo, seguindo esse espaço, a sua honra vai chegar. A hora de ser honrada vai chegar. E quando chegar, você vai olhar para trás e ver aqueles que ainda não foram honrados, você vai ter misericórdia por eles. Você vai ajudá-los, ajudá-las. Você vai segurar na mão e falar: vem comigo, eu vou te ajudar a sair disso. Vem comigo, eu vou te ajudar a não ser mais invejoso, a não se entristecer pela alegria do outro, a ser fiel no pouco, a ter mais paciência, ter domínio próprio. É para isso que Deus nos permite passar pelo processo, para que a gente possa depois, quando chegarmos e sermos honrados, auxiliar outros a chegarem neste lugar. A honra será uma consequência. E o nosso trabalho é olhar para nós e vermos, eu estou cumprindo aquilo que eu devo cumprir? A honra não é, nós não pedimos para ser honrados. Infelizmente, é uma das poucas coisas que não dá para pedir. Ela é uma decisão daquele que tem poder para honrar. Então você precisa seguir estes passos e olhar para si mesmo e perguntar: eu estou cumprindo aquilo que eu devo cumprir, a parte que me compete? Eu estou fazendo a minha parte? Eu espero que você esteja se analisando aí para cumprir esses 6 passos. Eu tenho certeza, em nome de Jesus, muito em breve você vai ser honrado e estará no lugar que o Senhor desejou para você. Amém? Deus abençoe e até o próximo vídeo.